Paradoxo. Tipos de anjos e seres. O que é realmente bem e mal, verdade e mentira. Eu estava assistindo com meu filho um desenho animado da Marvel, Lanterna Verde. Eu vi como esses conteúdos ajudam a fazer a criança entender, colocar os pontos nos is. O Lanterna Verde falava com o seu colega e o seu colega deu um conselho para ele. O Lanterna Verde responde assim: como é difícil quando alguém diz confie em mim, vindo de outro. Ou seja, seu amigo disse confie em mim, em tudo aquilo que ele falou, porque se trata de um amigo. E mesmo assim, o Lanterna Verde responde: como é difícil ouvir isso quando parte de outro. Ou seja, você não confia nem nos seus amigos, seus pequenos amores, etimologicamente traduzindo. Então isso aqui que eu estou falando possa que também vai ser difícil para vocês. Porque a gente tem o vício, que acredito que é o único mal, de pensar que isso que nos ensinaram, que o mais importante é o nosso mundo, a nossa verdade, você esquece da verdade total, que está fragmentada em cada um lá fora. Lá fora é subjetivo, porque é momentâneo. Então nada que permanece pode ser real. Se não permanece, perdão, não pode ser real. Porque não é convicto. Você não daria a sua credibilidade, a sua confiança àqueles que criam teorias, ou seja, a teoria é aquilo que muda. Não é verdade. Não é uma prova técnica, empírica, pragmática, imutável. Só o imutável é real. Você só vai ver realidade quando tudo se juntar numa coisa só. Todas as possibilidades se tornaram uma síntese. E dentro disso temos a antítese. Agora vamos entrar nos anjos, tipos de anjos, de seres humanos, tudo mais. Isso aí jamais a gente se avalia, a gente só vai repetindo livros, escrituras, filosofias, ideologias. Por exemplo, quando você pega o simbolismo de um Miguel, seja hebraico, seja cristão, em que ele está com uma espada na mão, mão subjetivamente, porque ali não é um corpo propriamente dito, é uma forma, um corpo energético, um corpo de luz. De onde esse anjo que não está na matéria, onde tem o metal a se forjar, ele tira uma espada. É uma espada energética, simbólica. Ele tira da sua coluna vertebral. Por quê? Porque ele acendeu a Kundalini. Se torna uma espada rígida. Ele retira. Quando ele vai desferir contra uma serpente que é seu irmão, vejam, é desdobramento dele. Como não seria cruel, a gente faz isso, a gente banca de anjo, pisando na cabeça da serpente, sem ela antes ter nos ferido, né? Sem ter ainda transferido o veneno. A gente simplesmente tem uma implicância com o réptil que se arrasta. O que acontece com esse anjo? Esse anjo baixa de nível. Na própria posição de pegar a sua espada que está erguida e colocar para baixo para desferir numa suposta serpente que ainda é irmã deste, é a sombra deste, ele está atacando a ele mesmo. Nesse momento ninguém vê que ali temos declaradamente um daimonium, um Deus que está agindo por si, arbitrariamente. Mas há um paradoxo, aí que vamos entrar. O paradoxo é o seguinte: se você está numa empresa, numa função X, muito baixa no escalão, em hierarquia, se você não se revolta com a sua condição, você não se desenvolve. Então tem tipos de seres que são mantidos num nível, e isso os psicoclínicos
os facilitadores, os políticos, os próprios médicos com toda a sua boa intenção, os medocratas, os dramaturgos, os professores, os sacerdotes, os mestres de escolas iniciáticas te mantêm naquilo ali, porque é preciso bases. Então, um anjo esse que apenas faz o bem, o bonzinho, ele tem ainda uma consciência muito inocente. Cabe dizer que é uma mesma mentalidade, se formos trazer em termos humanos, do que uma célula. A célula de uma planta, um mineral, ou qualquer coisa que está apenas a trabalho. Então é escravo. Um tipo de anjo, por mais elevado que ele seja, comparado com você, que só faz o bem, ele não transforma nada, não desconstrói nada, ele é um elemental. Ponto. Basicão do basicão. Ele só serve, ele sacrifica para ser, ele baixa, perde toda a sua consciência para ser base para a sua estrutura do seu corpo, estrutura da sua porta, da sua casa e de tudo que existe, físico. Porque se você não baixa a sua frequência, você não se torna massa. A energia, para formar massa, ela tem que deixar de ser energia. Então, não podemos dizer que não. Tudo é energia, quando a energia se transmutou para massa. E o que acontece? O inverso também. A massa só vai ser elevada quando ela se perde. Ela se torna energia. Isso acontece no fenômeno da morte. Você já viu que todos os problemas são resolvidos com a morte? E todo mundo quer fugir da morte? A morte é dissolução e vai desiludir tudo. Dissolver tudo, inclusive a alma, que registra impressões, mas vai ficar a experiência de bem e mal dentro dessa polaridade que estamos mergulhados, né? Estamos sufocando dentro dela, porque a gente não encontra a síntese. A natureza faz isso à força. Na própria natureza a gente vê o vento é maravilhoso, precisamos do ar, mas o vento é devastador, o fogo é destruidor e renovador, purificador. Só que não precisava o fogo queimar o tempo todo, ele não faz isso. Mas ele está dentro da polaridade. A água, né, alaga, ela também devasta, mas a água é essencial para a vida biológica e a terra é firmeza, que também pode te soterrar, você volta para a terra. A terra, ela tem o seu contágio microbiótico, uma montanha pode cair, uma estrutura feita de mineral, tipo um prédio, uma casa, pode ir abaixo com a questão do tempo, que é a penetração. O tempo é penetrar, é olhar além, e nisso dele penetrar, ele mexe com as estruturas. É por isso que você pode comprar um instrumento, um objeto novo, deixar na intempérie, o tempo se encarregará de transformá-lo, o que de novo a essência que ele era antes de ser. Por isso que não temos lógica quando tememos a morte. Porque por que tememos a morte se não tememos a não vida antes de viver? Era uma morte também. Só que não estava contando o dia da morte. Então você estava lá em latência. E vai ficar em latência de novo. Então vocês estão entendendo como não se deve pensar, deve-se viver. O pensamento não pode dar opinião, não pode contar suas próprias histórias. As histórias, você, consciência que está aí dentro, operando essa mente, esse corpo, que deve contar, para que no final você tenha a sua própria história. Então o anjo, ele pode ser olhos, ele pode ser asas, ele pode ser uma pomba, ele pode ser apenas um anjinho que fica ali te colocando boas ideias e contemplando a Deus, ajoelhado, com as mãos juntas. Pode ser um anunciador, aquele que fala. Está tudo sintetizado aqui. Os anjos caíram. Caíram como? Caíram numa espécie, numa forma chamada homem.
E para se tornar um homem, você tem que baixar a frequência. Por isso que você vai olhar para o lado do Cruzeiro do Sul. Esse dia até me perguntaram como é que é esse negócio, como é que funciona essa filosofia. Você vai ver um preto, a própria ciência não sabe por que tem um preto do lado do Cruzeiro do Sul. Os hindus já sabiam que ali é que caíram os arautos. Então desaparece a luz e se transforma homem. Eles caem como? Eles caem lá na Lemúria, naquele uma animal, mudando consciência, mas só que a consciência dentro do homem, que está baixo em frequência, se torna razão. Por isso que é razão. Raso. Colocou a consciência ao chão. Aí há também quem diga que o homem veio para amar, ele é o amor em manifestação, não é. Quem ama é o anjo. Só que o anjo bonzinho ele só ama. Cadê o antagonismo disso? Estamos na polaridade, a polaridade é necessária, inclusive, para existir o anjo, ele deixar de ser esse anjo. Então, agora vamos para o paradoxo de novo e vamos tentar entender o que é o anjo caído, esse que chamamos de demônio, o mal. É o funcionário da empresa se desenvolver para chegar em patrão, porque ele também é humano. Então, se o outro pode, por que eu não posso? Eu devo me desenvolver. É o caminho é o futuro. Você pode ver, eu falei do ovo, da física quântica. O ovo, ele partido, se você só vai ver um novo ovo, um ovo reconstituído, reconciliado com o ovo em outro ovo, melhorado. Você não vai olhar para trás aquilo que foi quebrado, melhorar. Mas as pessoas não entendem nem física quântica, que é uma coisa que acadêmico estuda, que é a religião da modernidade, da civilização moderna. O próprio cientista não entende isso. Eles querem estudar o passado. Por que eles não deixam o passado e tentam se ocupar com o futuro, mas não só tecnologicamente, mas sim abrir a consciência das pessoas, deixar de pensar e sim se conscientizar. Mas tudo bem. Então, o anjo também, ele faz o que o homem faz. Só que, na verdade, é o homem que está imitando o anjo. Ele pode ser olhos, aquele que observa em silêncio, ele pode ser aquele que se ajoelha. Temos aí a representação dos religiosos, né, sucumbidos, subalternos, submissos a Deus. Temos aquele anunciador, que ele já pega isso, essa submissão e torna comunicação. Ele anuncia, ele evolui, ele sobe, né, para o meio da jornada e começa a aplicar o verbo, que primeiro, vejam bem, em primeiro lugar vem a luz. A luz, que a cor vibra, se torna som. Então o verbo é o meio. Também temos esses que baixam, os Espíritos Santos, né, Pombagira, o que vocês quiserem, cada religião tem a sua, né, os seus rótulos, que não muda nada. A essência da coisa, né, o modus operandi. Temos os elementais, que também são anjos, então o anjo entra em todo lugar. Teve um Eubiota que disse, muito aclamado, tem 1000 vídeos lá né, no YouTube, que dizia que anjo, ele pegou uma palavra lá dos costumes, de um dos costumes, que como se arriscar, né, num lugar, falando do astral, em que nem os anjos se arriscam. Poxa, qualquer plano de existência, ele é arquitetado como se fosse pequenos, minúsculos, sutis tijolos, toda a sua envergadura. O plano físico que não era para ter anjo, e temos. O que você acha que é um mineral quando você ouve falar em carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio? São os 4. E claro que o carbono tem que estar mais inconsciente, por exemplo, do que o oxigênio ligado ao ar, o nitrogênio ligado ao fogo, o hidrogênio ligado à água, que algumas escolas trocam para confundir para a gente, coloca hidrogênio como sendo do fogo e não tem nada a ver, não faz nem sentido científico. E olha que eu não sigo ciência, mas a própria ciência está certa. E o carbono ligado a essa firmeza, a coesão, né? O bom carvão.
que é a sombra de todos esses. Senão não teria esse nome. Então é lógico que o carbônico, logicamente, ele vai ter menos consciência que o hidrogênio menos do que o nitrogênio, e o nitrogênio menos que o oxigênio. Só que eles todos são iguais, transmutados. E o oxigênio ainda perde para o argão, que é o elemento que já está já dentro da tabela, mas que o científico não entende que é o elemento da materialização do éter. Então chegamos ao fim agora do éter ao éter. É eternidade. Agora nós estamos indo do contra. Tanto é que tem muitos elementos na natureza desaparecendo. Por exemplo, o oricalco sumiu. Tem alguns elementos que eu não vou lembrar agora, que o cientista não está encontrando em lugar nenhum, está achando que tem em outro planeta. Claro, os outros planetas não são intocáveis, né? Eles não estão sofrendo a ação do consumo de qualquer espécie, principalmente o humano. O que corpo físico quer? Se for pegar o humano só como corpo físico, é consumir e descansar. É o que dá para fazer, pode ver. Você faz um esforcinho, você quer sentar. Já tá com a língua para fora que nem cachorro, né, longe da água. Então, o que está errado quando, por exemplo, aparece um anjo com uma espada que mata uma serpente, ou um outro anjo serpentário, né? E aquele anjo com chifres e rabo? Não tem nenhuma diferença. Então, para você entender, quando você ver alguma pessoa, por exemplo, falando áspero. Uma vez um constelador me chamou de covarde. Primeiro, eu vou corrigir ele. Covarde não fala. E começou o inbox, falando com pessoas conhecidas que eu era um covarde, que eu sou agressivo. Poxa, quando você tem um instrumento de corda na mão, se estiver muito frouxo, o que você tem que fazer para a primeira vez para que esse som saia e todo mundo aprecie? Faça um som que é chamado música com alguma lógica, com algum objetivo. Você tem que aplicar pressão na tarraxa. O Buda entendeu isso. Ele só despertou assim. Botar um pouco mais de pressão, mas não muita. Aí a pessoa lá, que é super intelectual, que deveria saber tudo, não sabia que eu só estou colocando um pouco mais de pressão para ser audível. Mas não quer dizer que eu quero arrebentar a corda. Porque se eu sou um bom músico, eu sei afinar. Paz e verencial a todos.